SR, o bem e o mal. Eu os saúdo, irmãs e irmãos, na encarnação. Eu também, obviamente, conheci a encarnação, e minha última vida foi guiada pelo fato de dar-lhes, através de inumeráveis conferências, dados desconhecidos do que foi chamado o hermetismo cristão. Mas pouco importa, hoje isso. Aceitei exprimir-me entre vocês nesses tempos da Terra, não para transmitir ensinamentos ou histórias concernentes à Terra, mas para chamar sua atenção no que se joga, hoje, sobre seu posicionamento na vida. Eu voltarei apenas a um elemento de minha última vida. Eu passei meu tempo a desvendar, através de símbolos e da história, o combate incessante que se realizava entre o bem e o mal. Eu deixei mesmo a minha vida. Hoje, no que vocês vivem e no que têm a viver neste período, o bem e o mal, de algum modo, jamais foram tão aparentes e evidentes. Eu venho tentar fazê-los apreender o que pode representar hoje a armadilha do bem e do mal. Isso parte de uma constatação muito simples. Constatação que é exacerbada hoje, trata-se justamente do bem e do mal. Em sua sede de verdade, em sua vibração e em sua consciência, foram-lhes comunicados durante todos esses anos inúmeros elementos históricos e anteriores à era cristã, concernentes ao confinamento da Terra, à ruptura com a verdade. A busca do bem, a busca do amor, foi um objetivo espiritual fundamental em todas as tradições, mas isso não lhes permitirá jamais superar a última camada do confinamento. O que significa dizer, como lhes foi longamente explicado em todos esses anos, que nem o bem nem o mal permitirão a você sair da ilusão desse mundo. O bem não deve ser perseguido como um ideal ou como um modo de melhorar a sua sorte, ou esse mundo, mesmo estando bem consciente de que, nas circunstâncias até recentemente desse mundo, o mais importante, é claro, era o bem. Ora, como vocês constatam hoje na Terra, quanto mais a liberação cumpre sua obra, mais o que foi nomeado o mal parece mais intenso. Há, portanto, uma forma de expansão do coração que dá acesso ao belo, ao bem e ao amor, que se acompanha, como vocês o veem, de maneira coletiva, de coisas que aparecem na tela de sua consciência, cada vez mais fortes, tanto no mal como no bem. Lembrem-se de que eu perdi a vida porque, como alguns ensinamentos orientais dizem-nos, não se resolve o problema do mal lutando contra o mal, mas fazendo crescer o bem. E nenhum bem pode opor-se ao mal. O bem cresce por si só, pondo fim ao mal. Hoje, quando o conjunto do que lhes foi escondido pelo processo vivo do Apocalipse revela-se cada dia um pouco mais, pode ser muito tentador entrar na reação, na luta ou no combate contra o que os confinou, tanto em suas crenças como na história do mundo. As estratégias aplicadas até hoje no plano de liberação da Terra é, certamente, o processo que deu, no conjunto de sistemas solares confinados, o máximo de resultados. E isso através da visão do que é bem e do que é mal, tanto em vocês como em seu exterior, mas, sobretudo, superando toda a dualidade presente na superfície desse mundo. Não lutando contra, não se opondo a ela, mas, bem mais, deixando crescer a luz e o amor.
Nesses tempos conturbados de revelação que se abriram a vocês nesse ano, concernentes a vocês, a título individual como de modo coletivo, e talvez mais do que anteriormente, a luz e sua inteligência pede-lhes pela ação de graça e o estado de graça, para deixar crescer a luz. Para isso, há, talvez, que reconfigurar, se posso dizer, tanto suas concepções como suas percepções concernentes ao bem e ao mal. O bem e o mal são a expressão inevitável de um mundo de terceira dimensão dissociada. E esse jogo, como vocês sabem, é sem fim, porque tudo a que vocês vão opor-se, mesmo na verdade de Cristo presente em vocês, vai reforçar-se nas reações habituais desse mundo, sobretudo nessa fase específica. Eu venho, portanto, convidá-los a não reproduzir de qualquer forma os erros passados, não necessariamente os seus, mas os erros passados da humanidade. O bem não combate jamais o mal, caso contrário, ele reforça o mal. O bem se desvenda por si só, pelas condições específicas da Terra e de seu estado de ser nesse momento. É claro, a inteligência e a iluminação da luz vão dar-lhes a ver cada vez mais precisamente tanto os seus desvios como os desvios da sociedade e de cada irmão e irmã que possam ainda existir, adormecidos, despertos ou liberados. Isso não é um combate, isso é bem mais uma rendição da fatuidade, desse combate bem-mal, que em definitivo apenas permitirá a dualidade, sempre manifestar-se. Como lhes foi longamente ensinado pelo arcanjo Anael, durante o ano das núpcias celestes, a unidade não pode resultar da dualidade. A unidade pode ser vivida interiormente, mas não poderá jamais aparecer inteiramente como regra de vida, como regra social, como regra de experiência em um mundo nomeado dissociado. Porque não há qualquer capacidade para ver além do jogo, mesmo na consciência mais pura, e que vocês têm, certamente, a oportunidade em sua vida, durante esses anos escoados, de constatar por si mesmos os resultados de tal luta, que fará apenas reforçar o mental, reforçar a agitação e afastá-los do silêncio de que acaba de falar-lhes Mestre Han. O bem não será jamais a oposição ao mal, mas o bem se impõe como evidência que faz crescer o bem. Fazê-lo crescer não quer dizer agir em um sentido ou no outro, mas bem mais estar disponível para a luz. As circunstâncias do início do século XX são profundamente diferentes das experiências do início do século XXI. Mesmo se o que é dado a ver pareça ser a imersão da humanidade na Idade Sombria, nomeada por nossos irmãos orientais, o Kali Yuga. O que vocês vivem são apenas as últimas convulsões da dualidade em agonia, tanto em vocês como em toda a estrutura social, como em toda a interação nesse mundo. Cristo disse: Deixe os mortos enterrarem os mortos e siga-me. Ele disse também: Vocês estão prontos a tudo perder? É o que vem perguntar-lhes a luz hoje. Vocês aceitam o sacrifício? E isso no sentido mais nobre e o mais elevado, de sua vida aqui embaixo para a sua vida eterna? Aí está, de algum modo, o único combate que se vive atualmente. Ele não está nas guerras e conflitos que vocês veem, mas ele se joga em vocês e nada mais pede do que a sua rendição
e seu sacrifício. Quer vocês nomeiem Cristo, a luz, ou a fonte, ou pelo nome de um arcanjo, nada muda. Apenas quando vocês se deram inteiramente é que tudo lhes é dado. Enquanto vocês contam o que dão, a luz não pode ser inteira. Os tempos atuais da Terra chamam-nos, certamente, a ver por toda a parte o que parece ser esse combate entre as forças arcaicas de predação, residuais, existentes em cada um de nós, quando estamos encarnados, e o novo. Esse novo, vocês sabem, foi nomeado o desconhecido, porque corresponde a nada de similar ou de sobreponível com a vida nesse mundo. Como vocês sabem, ou como percebem, ou talvez vivam no o ego, a pessoa não pode jamais aceitar sua própria morte, porque haverá sempre, de maneira condicionada na dualidade, o reflexo de sobrevivência, o reflexo de perpetuação da espécie, com um sonho de melhoria, de um mundo melhor. Eu suponho que vocês são extremamente numerosos e cada vez mais numerosos a ver a futilidade dessa diligência espiritual e sua utopia. Não há outra saída que não o coração. Todo conhecimento, mesmo mais abrangente que seja, como lhes explicitou, aí também longamente o arcanjo Jofiel, antes das núpcias celestes, encontra-se hoje caduco, e eu diria mesmo risível, para aquele que vê claramente e que não está mais inscrito, portanto, em uma pessoa ou em uma história. O mais difícil para os irmãos e as irmãs que estão em uma diligência espiritual, que eu colocaria entre aspas, há muito tempo. É-lhes dado também a viver momentos de amor que nada pode explicar, nem em sua casualidade, nem em sua finalidade. É a espontaneidade da graça que lhes é dada a viver, com diferentes amplitudes, em diferentes frequências. Mas a chave está aí, não há outras. É a famosa porta estreita. É também a vinda daquele que virá como um ladrão na noite, e que vocês vivem, para um número sempre maior de vocês, como seu desaparecimento ou seu amor que lhes cai por cima, independentemente de qualquer sujeito, de qualquer objeto e de qualquer causa. Aí está a verdade, não há outra. Tudo que pode ser explicado, tudo que pode ser compreendido, tudo que pode ser sabido, tudo que pode ser conhecido, nada tem a ver com a luz, se não é a luz desviada, nomeada o princípio luciferiano. A missão do arcanjo Miguel, que é agora concluída, foi de permitir a pureza do princípio crístico emergir de vocês, que vem de vocês, que os despoja dos últimos véus, das últimas ilusões, das últimas crenças. Na última batalha do Apocalipse, que se joga tanto em seu corpo como na superfície desse mundo, chamada na Bíblia a Batalha de Megido ou de todos contra todos, vocês serão chamados pela luz como pela sociedade, como pelo que pode restar em vocês de resistências ou de bloqueios a participar de uma maneira ou de outra desse conflito, que se desenrola, ainda uma vez, no interior de si mesmos, como é o caso no face a face, em sua fase final, como é o caso nas nações do mundo. É nesse combate que inúmeros de vocês descobrirão a futilidade e a inutilidade, mesmo desse combate. Vocês não podem e não poderão, evidentemente, cada vez menos, superar esse combate.
O ganhar ou perder de fato para nada serviria, enquanto vocês não tenham se encontrado no coração do coração em sua eternidade. E ao encontrar-se no silêncio interior, na espontaneidade, na humildade, na simplicidade, na nova Eucaristia, aparecer-lhes-á claramente a futilidade, a inutilidade e eu diria mesmo o lado destruidor desses combates para o bem ou para o mal, que são apenas os dois lados de uma mesma moeda chamada ilusão. As circunstâncias da luz na superfície desse mundo, em plena revelação, vão induzir, de maneira brutal em vocês, a atualização do que resta a iluminar. Guardem presente no espírito que vocês não podem lutar contra si mesmos, ou seja, contra qualquer de seus irmãos e irmãs, mesmo um comportamento que vocês poderiam qualificar de mais oposto à luz ou de mais abjeto. Vocês podem apenas englobá-lo, apenas amá-lo. Esse é o único modo verídico de ser o bem sem pensar no mal, porque todo mal, visto apenas, pode estar presente em vocês, porque ele é visto no exterior. As forças de confinamento do princípio luciferiano abusaram amplamente desse jogo de papéis. Ele já lhes aparece para muitos de vocês no interior de si mesmos, entre seus pensamentos contraditórios, seus comportamentos, por vezes, opostos, nas dúvidas, nas raivas ou nos medos que possam ainda inscrever-se e manifestar-se. Mas eles se inscreverão de maneira indelével no coletivo da humanidade. Vocês sabem, o bem, amado João, ou Siri Aurobindo, falou-lhes longamente do choque da humanidade. Eu remeto isso em sua consciência à ordem do dia, porque onde quer que vocês estejam, é o que se joga por toda parte ao seu redor, como por toda parte em vocês. Esse último combate de todos contra todos, a batalha de Gog ou Magog, é apenas uma ilusão a mais na qual sua benevolência e a luz emanada de seu coração, aquela que você tem recebido do alto, de baixo, de toda a parte durante esses anos, vai tornar-se maior e ocupar, eu diria, a consciência coletiva da humanidade. Paralelamente a isso, a luz, no mais alto dos céus, desceu até vocês. Vocês terão, portanto, a faculdade de viver os dois arquétipos dos mundos confinados, do bem e do mal. O princípio crístico, ou micaélico, e o princípio que eu nomeei luciferiano ou arimaniano. Compreenda efetivamente que a cena do teatro está, antes de tudo, em vocês, antes de ser manifestada, coletivamente, por toda a parte. Retenham simplesmente que qualquer que seja a sua história e qualquer que seja a história do confinamento desse mundo, é um tempo no qual o perdão e o amor é a única arma verdadeira e no qual todo o resto representa apenas sucedâneos de liberdade e de lutas estéreis que mantêm ou tentarão manter um confinamento. O que vocês sabem é impossível ao nível coletivo. Inúmeros marcadores foram-lhes comunicados, quer seja através de vibrações, quer seja através de discursos ou de experiências, apoiem-se neles para atravessar o que cada um de vocês tem a atravessar. Não se esqueçam de que o princípio luciferiano, que nada mais tem a ver com o arcanjo Lúcifer, mas o nome permaneceu, arimaniano, o que eu prefiro de longe, são forças de fossilização da vida que visam confinar a consciência no que eu nomeei em meu tempo a besta binária, ou seja, a informática,
para transferir a consciência impressa em um corpo biológico a um corpo eletrônico. Essa é a finalidade do mal, tal como ele se crê existente, tanto em vocês como por toda a parte. É esse combate que se desenrola, mesmo sem seu conhecimento, e retenham que a chave é seu coração, não se opondo, não lutando, mas um sacrifício sagrado de todos os efêmeros da terra. É um momento no qual, parafraseando Cristo, eu posso dizer: busquem o reino dos céus, que está dentro de si, porque vocês estão nesse mundo, mas não são desse mundo. E aliás, vocês não são de qualquer mundo, porque, além do que foi nomeado, de suas origens estelares e de suas linhagens, há o único, e além do um, há o zero ou absoluto. Guardem presente no espírito que alguns arquétipos em fase de agonia sobre a Terra conhecem perfeitamente o jogo, seus prós e seus contras, para mantê-los nos jogos diversos e variados. O coração do coração não tem necessidade de qualquer jogo nem de qualquer experiência, porque é a plenitude dele mesmo, é a totalidade das experiências dele mesmo. O que não os priva de qualquer experiência na qual ela esteja situada, em qualquer morada do Pai que seja. O que eu vim exprimir hoje é para não deixá-los abusar ou desviar pelas circunstâncias de sua pessoa, de sua vida ou desse mundo, do que vocês são em verdade. O que vocês são, em verdade, vocês sabem. Vocês o tenham, talvez, vivido. Não pode ser referenciado a qualquer história, outra que não a uma lógica primária e binária, bem, mal, 0, 1 ou dualidade. Quaisquer que sejam suas experiências interiores desse período, quer ele lhes pareça progredir ou regredir, lembrem-se de que não há necessidade de qualquer progressão nem de qualquer regressão, que há apenas a ser o que vocês são, na humildade, na simplicidade, em muitos conceitos e palavras que lhes foram dados durante esses anos e, mais especificamente, durante esses meses escoados. Esse é, portanto, um convite, além do alerta, para respeitar o que vocês são, no coração do coração, quaisquer que sejam as experiências que lhes foram dadas a viver na luz ou na materialidade. Elas tiveram todas sua utilidade, para levá-los a esse ponto preciso dessa história, falsificada. E além de toda aparência, como além de todo sofrimento, há apenas uma verdade, e ela não depende de ninguém, nem de história, nem de arcanjos, nem de nós anciões, nem de estrelas, porque vocês entram na fase final da relação, que é a relação entre você e você. Você no que você crê, no que você aparece, e você no que você é, além de toda a forma e de toda a história. Lembre-se disso nos momentos difíceis, tanto os seus como aqueles da terra, porque de fato nada há de difícil além das aparências. E apenas o que pode restar de adesão a essas aparências pode provocar sofrimentos e resistências. Eu posso apenas confirmar que o coração é de uma simplicidade infantil, que não tem necessidade de ser revestido de qualquer conhecimento ou de qualquer experiência, hoje, mais do que nunca, não mais na escala de alguns seres realizados, mas na escala de cada um. Minhas palavras param agora. Embora alguns de vocês tenham talvez me reconhecido, isso não tem importância alguma, porque o único reconhecimento verdadeiro é aquele do coração,
e todos os outros são ligados apenas a histórias pontuais. Assim, aqui, como alhures, vocês estão lendo ou escutando o que eu disse. Eu os saúdo no silêncio interior e na beleza que vocês são. Eu lhes agradeço por sua atenção e por sua presença. Silêncio. Eu terminarei por essas algumas palavras. É claro, como os humanos encarnados, vocês têm necessidade de nomear, então eu nomearei, se quiserem, por essas duas letras, S, R. Se devo voltar para vocês, desse modo ou de qualquer outro modo. Não fiquem prisioneiros de títulos ou de nomes passados que nós usamos, uns e os outros. Eu lhes aporto as minhas bênçãos. Silêncio. Até logo.